Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de Joseph e Alice Royas, Francis e Irene Seville. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores arrependidos, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estais à direita do Pai, a interceder por nós, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus de bondade infinita, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas que excedem todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. O Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: Filho do homem, vê tirar-te repentinamente aquela que é a alegria dos teus olhos. Não deverás lamentar-te, nem chorar, nem derramar lágrimas, suspira em silêncio. Mas não pratiques o luto habitual pelos mortos. Mantém a cabeça coberta, calça as sandálias, não cubras a barba, nem comas o pão trazido pelos outros. De manhã falei ao povo, à tarde minha mulher morreu. Na manhã seguinte fiz o que me tinha sido ordenado. Então o povo perguntou-me: Não nos explicas o que significa para nós o que estás a fazer? E respondi-lhes: O Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: Diz à casa de Israel, assim fala o Senhor Deus: Vê profanar o meu santuário, orgulho do vosso poder, alegria dos vossos olhos, a paixão das vossas almas. Os filhos e filhas que deixastes em Jerusalém cairá ao fio da espada. Então fareis como eu fiz: não cobrireis a barba, não comereis o pão trazido pelos outros. Ficareis com a cabeça coberta, com as sandálias nos pés, e não vos lamentareis nem chorareis. Ireis morrendo por causa das vossas iniquidades, e gemereis uns com os outros. Ezequiel será para vós um símbolo. Fareis como ele fez. Quando isto acontecer, reconhecereis que eu sou o Senhor Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo refrão. Abandonaste a Deus que te criou. Abandonaste a Deus que te criou. Desprezaste o rochedo que te gerou. E esqueceste a Deus que te deu a vida. O Senhor viu e ficou indignado, e rejeitou teus filhos e tuas filhas. Abandonaste a Deus que te criou. O Senhor disse: Vou escutar-lhes o meu rosto,
e ver qual será o seu futuro. Porque são uma geração perversa, de filhos que não conhecem a fidelidade, abandonados a Deus que te criou. Provocaram-me com um Deus falso, irritaram-me com inúteis ídolos, e procurá-los com um povo falso, irritá-los com uma nação insensata. Abandonaste a Deus que te criou. Aleluia, aleluia, demos graças ao Senhor. Aleluia, aleluia, demos graças ao Senhor. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, demos graças ao Senhor. Aleluia, aleluia, demos graças ao Senhor. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. A young man approached Jesus and said, "Teacher, what good must I do to gain eternal life?" He answered him, "Why do you ask me about the good? There is only one who is good. If you wish to enter into life, keep the commandments." He asked him, "Which ones?" And Jesus replied, "You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. Honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself." The young man said to him, "All of those I have observed. What do I still lack?" Jesus said to him, If you wish to be perfect, go, sell what you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." When the young man heard this statement, he went away sad, for he had many possessions. My brothers and sisters, this is the gospel of the Lord. So this weekend we have a full schedule in our parish, beginning with Saturday when we have our first communion for our kids. We have 2 celebrations for first communion, and everybody was happy. And finally, everybody was with that feeling of satisfaction, because after all these troubles of this pandemic, we were able to book the first communion and to have it. So now, my brothers and sisters, we start a new week, and in this new week we go back to hear Jesus again speaking to his church,
speaking to those ones who wish to follow him. And when he is speaking to those ones who wish to follow him, he is speaking to everyone, not just to that man who came and asked him about what to do to gain eternal life. But he speaks to us as well, to us in a special way, those ones who already think that they are in the direction of eternal life. So all of us, we are going toward the eternal life, no doubt. But sometimes in this journey to the eternal life, there are some things in our lives that we must always improve to be faithful 100% to Jesus Christ. That man came to Jesus that time and asked that question, the same question that maybe is in our hearts. The Gospel of Mark, when he speaks about this passage, it is in there that Jesus was sorry for the men who came to ask him the same question, because he was a young man that did everything, but he was not able to do what Jesus asked him at the end. And in Mark's Gospel, Jesus was sorry for that man, because I am sure that Jesus would like to have that man as his follower, like he wishes to have every one of us as his follower as well. The problem here in this gospel, it is this: Jesus is not asking him to be poor. Jesus is not asking him to be like the one who has nothing. The only thing that Jesus asked him, it was to have a priority in his life. When Jesus told him, you must keep the commandments, and Jesus mentioned all the commandments, he replied, I observe all these, and I have observed all these commandments during my life. Just one thing, it was to put his trust in God. Sometimes we can tell the same thing to Jesus. I know the doctrine, I know the Bible, I know everything that God asks me. It is good, but our trust sometimes is not in God. So what Jesus was asking him, it is this: to look the only treasure that would give him life eternal. God. Money, goods, comfort, these things won't give us eternal life. We know that all these things, they will be here in this world when we leave, when will be the day to depart from this world. All the things, they are going to be here. And sometimes they are going to be here for others that never worked for them. And we will leave. We will go from this life to eternal life if we deserve. And everything that we looked for during our lives will be here. Even the most important things that we have right now. Sometimes we make our things our idols. Sometimes we make our money our idol. Other people, they make their fame their idol. They make their names their idol. And also, they make their power their idols. Everything that now it is important for us is not going to be one day. So Jesus is telling him, you must
have some detachment from all the things that you have, because otherwise you will not find eternal life. So everything that we have, everything that young man had, was not enough to have eternal life. Jesus was telling him, or was teaching him, the way in which he would gain eternal life, but he didn't accept. So he went away, and the gospel says he went away sad, because he had a good intention. I believe that, but just good intention sometimes doesn't work. The good intention must come with the practice of the good intention. In this way, what was in that man's heart was just the good intention, but not the resolve. I will resolve to do it. No, there was no resolve in his heart. That's why he was still a slave of his possessions, but the only possession that would save him, he denied. It is the treasure that just God can give us, eternal life. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos hoje neste Evangelho exatamente a preocupação de todos aqueles que muitas vezes, digamos assim, são bons cristãos, ou a preocupação que está no coração de todos nós. Qual é a preocupação que todos nós temos? É exatamente esta: o que nós vamos fazer para ganhar a vida eterna? Ou muitas vezes, qual é a pergunta que nós fazemos? Será que eu vou ganhar a vida eterna? Então, esta preocupação estava no coração daquele homem que veio falar com Jesus, mas esta preocupação também está no coração de cada um daqueles que já conhecem um pouco de Jesus, que já conhecem a palavra, e também está no coração daqueles que às vezes nem são tão fiéis a Deus assim. A verdade é que muita gente não é fiel a Jesus, muita gente não é fiel a Deus, muita gente não procura nem mesmo a Deus durante a sua vida, e não procura nem mesmo a Jesus durante a sua vida, mas está preocupado se vai ganhar a vida eterna ou não. Então a preocupação da vida eterna, vamos dizer assim, que é uma preocupação de todos aqueles que acreditam em Deus, de todos. Então, nesse sentido, quando este homem pede a Jesus o que ele deve fazer para ganhar a vida eterna, na verdade ele está expressando aquilo que está no coração de todos. E para ganhar a vida eterna é certamente ter uma vida como teve aquele homem, conhecer os mandamentos de frente para trás, de trás para frente, às vezes não resolve muito. Para ganhar a vida eterna, saber rezar as orações de cor, ou saber dizer as orações todas, talvez também não resolve muito. O que Jesus quer dizer aqui no Evangelho é que, na verdade, para ganhar a vida eterna, nós precisamos de fato estabelecer uma prioridade na nossa vida. E a prioridade na nossa vida é, de fato, Deus, é de fato Jesus. Se nós não estabelecermos esta prioridade, jamais nós seremos dignos da vida eterna. Por isso, um pobre, muito pobre, pode ser condenado, e um rico, muito rico, pode ser salvo. Não quer dizer que a vida eterna é para esse e não é para aquele. Em primeiro lugar, a vida eterna é para todos. Agora, nem todos são capazes de chegar a esta meta. E devemos dizer isso claramente, principalmente no Evangelho de Mateus, porque a vida eterna também é o reino de Deus. O reino de Deus que Jesus prega claramente no Evangelho de Mateus. E Jesus fala claramente no Evangelho de Mateus
Nós estamos lendo hoje aqui o capítulo 19, mas se nós voltamos lá ao capítulo 5 de Mateus, Jesus fala claramente aos discípulos: a vossa justiça tem que superar a justiça dos fariseus e dos doutores da lei, porque senão vocês não entram no reino de Deus. Então a vida eterna é a entrada no reino de Deus. E Jesus prega o reino de Deus muito aqui no Evangelho de Mateus. Principalmente, esses dias atrás, nós ouvimos as 7 parábolas do reino. E Jesus falava da prioridade que se deveria dar ao reino. Então, quando falamos de vida eterna, quando falamos de reino, é a mesma coisa, não há mudança. E Jesus diz aqui a este homem: então, você observa os mandamentos? Sim, observa os mandamentos. Mas falta uma coisa, então. Você observa os mandamentos, mas você ainda não pôs Deus como prioridade na sua vida. Porque a primeira coisa que demonstra que Deus é prioridade na nossa vida é quando nós somos capazes do desapego. O que é o desapego? O desapego é exatamente não estar apegado às coisas que você tem, às coisas que eu tenho. Muitas vezes nós idolatramos as coisas e esquecemos de exatamente adorar a Deus, que é o autor e o criador das coisas que nós temos e que deu-nos tudo como bênção. Nós esquecemos disso. Por isso, quando ele perguntou: o que está faltando a mim então, mestre, para eu ganhar a vida eterna? Isso é muito simples. Você vende aquilo que você tem, dá ao pobre. Ou seja, o que Jesus estava dizendo para ele não era que ele deveria talvez ser pobre e não ter nada para comer e nem beber e não ter onde morar. Mas Jesus estava dizendo para ele: se você for capaz de mostrar um desapego destas coisas que você tem, então você é capaz de ser alguém que vai me seguir. Mas se você não for capaz de se desapegar destas coisas, aí então você não pode ganhar a vida eterna, porque a sua vida neste momento, ela não está dedicada de fato àquele que te dá o tesouro maior da vida eterna, mas ela está dedicada a ganhar as coisas que você tem. Muitas vezes na nossa realidade de mundo, na nossa realidade, digamos assim, de pessoas que se relacionam umas com as outras, o que é que acontece ao nosso redor? As coisas são mais amadas do que as pessoas. No mundo que prega, por exemplo, a prosperidade, digamos assim, que a pessoa tem que ser próspera, que a pessoa tem que crescer na vida, tem que ser rica. O que acontece? Este mundo diz: é mais importante essas coisas do que as pessoas. Então o que acontece? Se for preciso pisar nos outros para crescer, vai acontecer isto. Se for preciso explorar os outros para crescer, vai acontecer isto. Então está tudo errado. Na verdade, não são as coisas que são para ser amadas, mas são as pessoas que são para ser amadas. Por isso, quando Jesus fala para ele: você vende aquilo que você tem, dá ao pobre, o que Jesus está dizendo para ele? Você dedica a sua vida em primeiro lugar a servir, e daí então a vida eterna é para você. Mas enquanto a sua vida estiver dedicada àquilo que você tem, a vida eterna não é para você. Então, isto acontece muito hoje na nossa realidade. Há bons católicos de nome e muitas vezes de exterior, que olhando por fora, você fica até admirado. Mas esta pessoa é um bom católico. Mas de fato, na vida dele, o que é mais importante não é a religião dele, é de fato aquilo que ele faz para ele mesmo crescer, não é? Ou seja, aquilo esconde o que está por trás. Então, quando na nossa vida o amor às coisas estiver sobre qualquer amor, ou seja, o amor a Deus, o amor àquele que está à nossa frente, nós não somos elegíveis para a vida eterna. Por isso que não podemos nos enganar, meus irmãos, porque nós só conhecemos uma pessoa quando vemos o que ela faz, não o que ela representa.
Não podemos nos enganar. Uma pessoa só se conhece quando sabemos da sua prática, não aquilo que ela diz fazer. E nesse ponto, não podemos ser iludidos. Jesus não era iludido com isto, porque o que Jesus falava, ele antes de tudo fazia. E o que Jesus está dizendo para esse homem é: você quer mesmo ganhar a vida eterna? Então não conheça os mandamentos somente com as palavras, conheça com a tua vida. Ou seja, esta é a prova de vida que você vai dar. Se desapegue do que você tem, e desapegando-se do que você tem e pondo isto a serviço, então você vai estar apto para a vida eterna. Então, Jesus está nos ensinando, meus irmãos, que o tesouro verdadeiro é o tesouro que Deus dá, não é o tesouro que nós pensamos que nós podemos comprar com as coisas. O que Jesus estava querendo dizer para este homem é: eu quero ensinar você a ter o tesouro que dura para sempre. Mas ele não aceitou, porque ele ainda estava apegado àquilo que ele tinha. O Evangelho não diz se ele se arrependeu ou não, não diz o que aconteceu, mas talvez, quem sabe, ele pode ter se arrependido um dia, ou pode ter mudado a sua vida, mas naquele momento ele não mudou a sua vida, naquele momento ele não foi capaz de uma transformação, não é? Então é disso que Jesus fala para nós, a capacidade que devemos ter sempre de nos desapegar daquilo que se torna um empecilho para a nossa relação com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo bom que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade. Fruto da videira e trabalho do homem, agora vos apresentamos e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o que trazemos ao vosso altar, nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Nele quiseste restaurar todas as coisas e a todos deste a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e toda a glória, agora e para sempre. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity.
in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof, but say the word and my soul shall be healed. Let us pray. Made partakers of Christ through these sacraments, we humbly implore your mercy, Lord, that conform to his image on earth, we may merit to be his co-heirs in heaven. Through Christ our Lord. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Our brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos em paz, o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Have a good day, everyone. Tenham todos um bom dia.